A gente tem resoluções emanadas dos tribunais de contas, ou seja, dos órgãos de controle, tanto em âmbito federal quanto em âmbito estadual e, óbvio, né, a nossa aula especificamente tratando de município em âmbito municipal. E a partir daí a gente executa de fato esse controle do gasto público, como vocês estudaram aqui na semana passada, com o professor Hinaldo, o controle e execução do gasto público, todo esse recurso que é fruto, caro aluno, da arrecadação de todos nós servidores, nós cidadãos, nós que somos os titulares do pagamento desses tributos. A gente espera que, no máximo, o Estado cumpra com a sua obrigação de ingerir bem esse recurso e devolver a essa sociedade o retorno, né, em termos de satisfação de consumo, de demanda, que é tão desejado por nós. Bom, a gente tem aqui na sequência... Aí eu pergunto para vocês, caros alunos, por que a necessidade de controlar? O que é o controle? O controle a gente pode definir como sendo o acompanhamento, né, concomitante e constante da execução do gasto público. Aí a gente tem aqui alguns princípios, né? Ou seja, o controle ele deve atender ao princípio da universalidade. O que é que significa esse princípio? Esse princípio diz que o controle ele deve acontecer sobre todos os entes da federação, sobre todos os órgãos que compõem esses entes, em qualquer instância, independente da pessoalidade, né, independente de nível hierárquico, e a partir daí todas as pessoas que gerem recursos, que gerem dinheiros, valores, patrimônios oriundos, né, vinculados ao patrimônio público, todos eles devem ser controlados. Por quê? Porque esses bens, esses recursos, esses dinheiros, eles são fruto de recursos, de uma arrecadação de recursos públicos, né? Pessoas que contribuíram, que pagaram seus tributos, né? Fruto de receitas consideradas correntes, receitas consideradas de capital, fruto de transferências governamentais, oficiais. Então, todo mundo que gere, que administra o recurso público, ele precisa ser controlado. E vale aqui ressaltar, antes de falar da totalidade desse recurso, esse controle ele é necessário, né, não como uma forma de punir o gestor desse recurso público. Ele não tem um cunho punitivo, esse controle. Na verdade, o controle seria a adoção de práticas de transparência, dar esse retorno à sociedade de como a contribuição efetiva que ele efetua está voltando em termos de benefícios a essa sociedade. Então, o princípio da transparência é uma das premissas fundamentais e elementares para esse controle público. A gente tem também a questão da totalidade, né? A totalidade, como já falei anteriormente, todos os recursos, independente, os dinheiros públicos, os valores, os bens móveis e imóveis, o patrimônio do Estado, ele deve ser administrado sob intensa fiscalização dos órgãos de controle. Aí, na sequência, a gente tem ainda, caros alunos, o princípio da legalidade, que todos vocês já conhecem, já foi falado em momentos anteriores. É um princípio, inclusive, constitucional. A legalidade dos atos públicos, isso significa dizer que toda a gestão desse recurso público ele deve estar pautado em princípios legais, em normas práticas. A questão da imparcialidade, um outro princípio denominado imparcialidade, que também pode ser chamado de princípio da pessoalidade, da impessoalidade, ou seja, segundo a própria Constituição, ela nos diz que a imparcialidade nos diz que a gente não deve vincular a gestão desses recursos a questões pessoais ou políticas. Deve existir, sim, a impessoalidade na execução desse controle, né? Os agentes capazes de responsáveis por essa fiscalização, eles devem ser imparciais quando da fiscalização, quando do controle desse, digamos assim, desse erário público. A autonomia, os órgãos de controle, a própria Constituição
lá em seus artigos 70 a 75, que fala da questão do controle, diz que os órgãos de controle eles devem ser imparciais, né? Eles devem ter autonomia, assim como independência, como durante a fala do prefeito de Cordeiros, né? Os gestores, ou melhor dizendo, me perdoem, os fiscalizadores, né, os órgãos de controle, eles devem ser independentes, né, para que haja assim a efetiva fiscalização desses agentes políticos. Bom, um outro questionamento, caros alunos desse curso de controladoria, né, de gestão e controladoria. Como controlar, seria a questão do controle, como controlar essas despesas públicas, né? Quais são as principais atividades, quais são as principais realizações, em termos de execução que precisam ter um controle mais efetivo por parte da administração, de vocês próprios gestores responsáveis por esses dinheiros públicos, né, assim como por parte dos órgãos de controle externo, como vocês já devem conhecer e já devem ter aprendido aqui em momentos anteriores. Então, a gente tem aqui alguns pontos que são cruciais dentro da administração pública, a exemplo da questão da admissão de pessoal. Todos nós sabemos que, de acordo com as normas constitucionais, lá no artigo 37 da Constituição, nos diz que toda a admissão dentro da administração pública, ela deve estar pautada, a admissão de pessoal, melhor dizendo, ela deve estar pautada em um processo seletivo chamado concurso público. Então, para que esses gestores venham a fazer a administração, salvo algumas exceções, né, todos eles devem ter sido previamente admitidos via concurso público, né, atendendo assim a esse embasamento legal. A gente deve ter também muito cuidado com a questão dos limites, né, em termos de pagamento de folha de pessoal, como a gente tem lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Obedecer aos limites impostos, né, para pagamento de folha, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial União, Estados e Municípios. Os contratos. Bom, lá dentro da Universidade do Estado da Bahia, da qual sou professora e da qual também trabalhamos diretamente com a questão do planejamento, a questão do planejamento público, a gente faz um controle efetivo e diário, né, um controle concomitante, como a gente vai falar daqui a pouco, a verificação da legalidade desses atos. A gente faz um controle efetivo em termos de programação, visando a atender aqueles princípios que foram falados, né, aquelas premissas que estão pautadas lá no instrumento de planejamento de médio prazo, que é a questão do PPA. A gente faz um controle desses contratos. Então, a gente tem exemplos de contratos que requerem, digamos assim, um controle mais rígido no dia a dia da nossa gestão, né? No dia a dia da gestão de vocês, gestores que estão aí nos mais diversos municípios no interior da Bahia. Então, a gente tem aqui despesas com terceirização de mão de obra, né? Contratos de limpeza, contratos de vigilância, a questão da manutenção do patrimônio, contratos com hotéis, serviços gráficos, a própria telefonia, pagamento de concessionárias, as despesas com água, luz, telefone. Então, tudo isso se constitui em objetos de contrato e que precisam sofrer, ou melhor, precisam estar sob intensa fiscalização dos órgãos de controle. A gente tem aqui também, né, uma outra forma de controle é a questão da propaganda oficial, que é resguardada pela própria Constituição Federal, né? A própria Constituição nos diz que
parte do recurso da administração pública em quaisquer das suas esferas, ela deve reservar um percentual específico para a publicidade do ato público, para a propaganda oficial. Só que uma das coisas que sempre se verifica em quaisquer dos entes federativos, quer seja União, quer seja Estado, quer seja município, é que alguns gestores, infelizmente, ainda confundem, não sabem fazer a perfeita interpretação